Boa noite, irmãos. É com justificada alegria que abrimos mais um encontro fraterno. Esta série de palestras que se realiza em nossa casa, com o apoio da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, a AMERGS. De imediato convidamos os irmãos a unirem seus corações, nossas almas, numa prece a Deus, nosso Pai. Senhor, nos reunimos em Teu nome, procurando desfrutar a oportunidade que Tu nos permites de desenvolvermos um trabalho tão importante para todos nós. Quando poderemos reflexionar sobre as Tuas leis, que procuramos compreender, Senhor, porque Tu és a grande resposta para todas as nossas dúvidas. E assim, rogamos que esses momentos transcorram com muita paz, com muita harmonia. Que possamos sintonizar com a corrente amorosa dos bons amigos do plano espiritual que nos assistem em Teu nome. E que se faça a Tua vontade. Que assim seja. Muito bem, irmãos, então, com muita alegria, nesta noite recebemos, retornando à nossa casa, para a condução dos trabalhos desta noite, a doutora Anaí Fagundes Dias Fonseca, psiquiatra, vice-presidente da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul. Queremos saudá-la, dizendo da imensa satisfação que temos em tê-la junto a nós mais uma vez. Seja muito bem-vinda, receba o nosso abraço muito fraterno. E a nossa palestrante abordará nesta noite o tema, o processo reencarnatório e a construção da paz. Vamos ouvi-la. Alô. Então, primeiro eu queria agradecer o convite nessa casa que sempre nos recebe tão bem, Associação Médico Espírita, e a qual eu tenho um particular carinho, que eu sempre venho tomar o meu passe. E então convidar vocês. Primeira coisa, gente, eu vou me levantar porque eu gosto de me mexer. Então, a primeira coisa, assim, para dizer para vocês, eu sou um pouquinho prolixa, quem já me conhece, enfim, porque os assuntos são tão interessantes e tem tanta coisa para ser explorada, né? Não se assustem com aqueles PowerPoints. Já me disseram, a minha filha fica puxando as minhas orelhas, que ela me ajuda a fazer os PowerPoints, que não é para botar, mãe, tanta coisa no PowerPoint, mas o conhecimento espírita, né, é tão vasto. Tem tanta riqueza nesse momento. Nós estamos reencarnados num momento precioso em que aquilo que o Emmanuel falou, eu sou muito entusiasmada com esse momento aqui da existência que o Emmanuel disse, né, que o materialismo ia morrer por falta de matéria, né? Vocês se lembram? E, na verdade, isso está acontecendo. Eu, como médica, como psiquiatra, me formei na URGS, Hospital de Clínicas, e numa época em que a gente tinha aula em que diziam que, se a pessoa estivesse vendo e ouvindo coisas, a pessoa era esquizofrênica, era psicótica. E agora, portanto, os médiums seriam também ou conversivos, histéricos, etc. E agora a medicina e a ciência está chegando lá e comprovando o fenômeno mediúnico. Então, nós estamos num momento assim precioso da existência. Por isso que eu fico com muita dificuldade de selecionar, para ninguém se estresse. Acho que podia passar o primeiro. Eu queria ler para vocês, ou que vocês lessem comigo, essa frase. Eu sou analista junguiana, né? Todo mundo aqui já leu alguma coisa da Joana de Ângeles? Levanta a mão quem já leu Joana de Ângeles. Que maravilha! Então, vocês sabem que a Joana de Ângeles está usando muito o referencial junguiano, né? E eu fiz toda a formação freudiana aqui no Rio Grande do Sul, enfim, é muito freudiano. Aprendi bastante Freud, mas lá pelas tantas achava que isso não era o suficiente, não me explicava
determinados fenômenos, inclusive familiares, que meu pai era médium, né? E o meu pai não era psicótico. E aí, como é que eu ia entender isso? Fui criada em família espírita, mas que, justamente pela questão da ciência, enfim, houve aí uma certa interferência. Então, eu fui estudar esses fenômenos para a gente entender mais. E lá, pelas tantas, felizmente, eu encontrei o Jung, ou a espiritualidade me levou até o Jung, e descobri, enfim, que a Joana também estava falando muito disso anos atrás. Então, essa é uma frase do Jung que eu acho fantástica, é só para introduzir o nosso pensamento, né? É o Jung falando, tá, gente? Que eu faça um mendigo sentar-se à minha mesa, que eu perdoe aquele que me ofende e me esforce por amar, inclusive meu inimigo, em nome do Cristo, tudo isso, naturalmente, não deixa de ser uma grande virtude. O que eu faço ao menor dos meus irmãos é ao próprio Cristo que faço. Pode passar a próxima? Mas o que acontecerá se descubro, porventura, que o menor, o mais miserável de todos, o mais pobre dos mendigos, o mais insolente dos meus caluniadores, o meu inimigo, reside dentro de mim, sou eu mesmo e preciso da esmola da minha bondade, e que eu mesmo sou o inimigo que é necessário amar? Pode passar o próximo? Então, aí, a gente vendo, o Jung tem frases fantásticas, eu vou falar algumas dele, né? Mas esta frase do Jung é preciosa, porque no Espiritismo a gente fala muito da reforma íntima, né? E isso é uma das questões, eu como psiquiatra, como analista junguiana agora, é uma das questões que me preocupam muito. O que a gente pode fazer com... Enfim, o conhecimento espírita está todo aí para nós, à disposição. Por que é tão difícil para nós fazermos a reforma íntima? Por que a gente vai nas casas espíritas, na nossa casa, enfim, né? Acompanhamos a oração, fazemos os estudos, tomamos o passe, trabalhamos como médiuns e ainda temos tanta dificuldade. Todo mundo leu aquele livrinho, talvez as mulheres, os homens não vão levantar a mão, talvez, ou os corajosos vão. Aquele livrinho eu li muito lá, enfim, na minha infância. Vocês se lembram do Poliana? Sim, as mulheres fizeram assim, os homens estão quietos na deles, porque eles não vão dizer que leram Poliana. Poliana era o meu livro, assim, era um livro que me marcou muito, era um dos meus livros prediletos quando eu era uma menina de 10, 12 anos. E antes, inclusive, de encontrar exatamente eu mesma, pessoalmente, a doutrina espírita. Então, todo mundo dizendo, mas tu é muito poliana, né? Olha só como a gente... Vocês se lembram da história da Poliana, né? Ela transformava, ou tudo ela tentava ver o lado melhor das coisas. E é mais ou menos assim que eu ando, né? Na minha vida. Então, uma das coisas que sempre me estressou, vamos dizer, bastante, era por que a gente demora tanto para fazer as mudanças. E aí, uma das coisas que eu tenho me perguntado é como construir a paz dentro e fora de nós. Né? Porque, na verdade, se a gente for pensar nos nossos irmãos da espiritualidade maior, o que vem para nós? Né? Muita coisa, como é uma casa espírita e todo mundo tem muita leitura e muito estudo, vocês sabem das formas mentais, né? Da questão da psicosfera, quer dizer, o que eu penso e o que eu sinto vai influenciar, inclusive energeticamente, também aos meus irmãos e a mim mesma, óbvio, né? Em termos de doenças. E nós não vivemos em paz. Nós temos todo esse conhecimento. Por que é tão difícil a gente viver em paz? Então, como construir a paz dentro e fora de nós? Porque a paz é saúde, gente. A gente não diz ter paz, enfim, na mente, né? Ter paz de espírito, a gente diz, não é? Por que é tão difícil construir a paz de espírito? E quem é o meu inimigo interno que eu preciso aprender a amar e perdoar para poder aprender a amar e perdoar ao meu irmão? Né? Pode passar para. Então, muitos de vocês devem saber que, mesmo 500 anos antes de Cristo, existia um templo a Apolo, em Delfos, né, em que existia o oráculo de Delfos. Na verdade, as pitonisas eram médiuns, né, e recebiam já informações.
E uma das frases, essa frase, conhece-te a ti mesmo e a verdade te libertará, que, na verdade, já é um pouco modificado, né? Ó homens, não sei, não me lembro bem toda, mas ó homens, ó homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Então, isso já é 500 antes de Cristo, que já estava sendo preparada, na verdade, se a gente for pensar arquetipicamente, que isso é um conceito junguiano, a gente chega lá, se a gente pensar na questão da consciência, nossa, toda a consciência se desenvolvendo, né, já estava sendo preparada a nossa consciência para a vinda de Cristo. Né? E o que Cristo vai dizer, então? Ama o próximo como a ti mesmo. Isso nós todos sabemos. Mas por que é tão difícil amar o próximo? Porque também é difícil, e principalmente, amar a nós mesmos. Né? Como o Jung disse, o inimigo, na verdade, mora dentro de mim. Claro que, falando um pouco a linguagem psicológica, eu tendo a projetar o meu inimigo fora de mim. Eu sempre... mas Anaí, mas olha aqui, a criatura lá me incomodou, me deu uma fechada no trânsito, me xingou e não sei o quê, e achou que eu que tinha fechado ele. O trânsito de Porto Alegre é ótimo para metáforas, infelizmente. Né? Vou ter que usar um pouquinho com vocês, porque todo mundo dirige, por que nós somos tão brabos, enfim, no trânsito. Não vou nem falar do arquétipo do guerreiro, porque isso aí fica para... Agora, na Semana Farroupilha, né, nós encarnamos o arquétipo do guerreiro, mas nós chegamos lá. Então, na verdade, o que é que nós estamos falando? Que é difícil amar o meu próximo porque eu ainda não sei amar a mim mesmo. Então, vamos tentar entender um pouquinho como é que a gente pode fazer isso. Pode passar o próximo. Eu peguei... Não se assustem. Não se assustem, eu não consigo cortar as frases. Mas, na verdade, assim, gente, é o Brian Weiss, talvez muitos de vocês já tenham lido Terapias de Vidas Passadas. Né? Ele era um psiquiatra super ortodoxo, americano, e que, na verdade, lá hipnotizando uma paciente, porque ele não sabia mais o que fazer com ela, daqui a pouco se manifesta, em fenômeno mediúnico, se manifesta um irmão da espiritualidade superior dando mensagens para ele. Então, algumas das frases eu peguei do último livro dele, acho que é Só o Amor é Real, alguma coisa assim. Só o Amor é Real, isso aí. Que, na verdade, é um irmão, né, espiritual, falando uma série de questões. E são todas as verdades, como diz o Emmanuel, né, estão na base de tudo, as verdades, de todas as religiões ou as percepções espirituais. E esse irmão de luz, eu achei legal trazer alguns outros referenciais para vocês verem como é tudo a mesma coisa, como tudo está desembocando no mesmo lugar. Ele vai dizer assim que o ego é o nosso centro da consciência, tá, gente? É minha personalidade atual, é como eu vejo a mim mesmo. Ele vai dizer que o ego é uma personalidade transitória. Olha, nós somos espíritas, a gente sabe que, enfim, né, eu estou Anaí. Eu não sou Anaí só, né? Eu estou neste momento. Então, é uma personalidade transitória. Você não é o seu corpo e não é o seu intelecto. A gente também sabe disso. Não é o seu ego. É maior que tudo isso. Você precisa do ego para sobreviver no mundo tridimensional. Mas precisa somente daquela parte dele que processa as informações. Porque o ego, sendo o centro da consciência, é o meu ego que está processando. Eu tenho meu corpo, eu tenho o meu sensório, aparelho sensório motor, eu estou processando aqui os cheiros, o meu olhar está olhando para vocês, né? Enfim, a vozinha daquele fofo que está ali falando. As tossidas, estou vendo se alguém está achando, mas a Anaí está se enrolando muito. Tarará. Tudo isso o meu ego está processando. Então, a minha consciência é de agora. Agora, o que eu vou fazer com isso? O ego, gente, que se desenvolve para a vida de adaptação, ele acha que ele é o cara. Vocês vão ver depois uma imagem que eu sempre boto para dizer. Então, ele acha que é ele e pronto, porque eu só consigo ver aqui o mundo tridimensional. As coisas que o meu aparelho sensório motor as informações estão vindo daí. Só que nós somos espíritas e é uma maravilha falar para uma audiência espírita porque a gente corta caminhos maravilhosos. A gente sabe que esse é o mundo. O Emmanuel também diz que a matéria é a luz coagulada, como uma grande metáfora. Aqui é o mundo que eu estou percebendo, né?
mas que, obviamente, espiritualidade existe outras dimensões. Então, na verdade, o resto, quer dizer, o resto do ego que não processaria, não estaria só preocupado em processar a adaptação, as informações e se adaptar ao meio, o resto, orgulho, arrogância, medo, estar na defensiva, é mais que inútil. Só que a gente sempre cai aqui. Pode passar. Ele diz que o resto do ego nos separa da sabedoria, da alegria e de Deus. Você deve transcender seu ego e descobrir o seu verdadeiro ser. Ele é a parte permanente, a parte mais profunda de você, é sábia, amorosa, segura e cheia de alegria. Que maravilha, né? Se a gente conseguisse. Ai, gente, é uma maravilha. Agora, o problema é o seguinte, é uma coisa muito interessante aqui. Transcender seu ego não é, gente, a gente ficar viajando na maionese ou, como dizem alguns, sair fora da casinha, certo? Transcender o ego não é a gente esquecer que a gente tem um ego. Transcender é a gente ir além. Eu tenho que trabalhar com o meu ego tem que ser forte, tem que ser estruturado, mas justamente para eu ir além. E o que é esse além? Então, vamos chegar um pouquinho lá. Pode passar. Então, o Jung, só como eu falei para você, só revendo alguns conceitos e para ajudar os leitores da Joana, enfim, vocês sabem que a gente tem um curso sobre Joana de Andes, justamente para ajudar um pouco esses conceitos. O Jung vai dizer que a consciência, então aqui eu, consciente falando com vocês, ela é como se fosse uma película, imagine assim uma laranja, vamos dizer, uma fruta, ela é só a casquinha de fora, não é nem aquela partezinha branquinha de dentro, tá? De dentro da casca. Ela é uma película ou superfície cobrindo a vasta área inconsciente cuja extensão é desconhecida. Então, tem aquela coisa, enfim, se tem aqui gente da área psi ou que já estudou Freud, qual é a diferença, Naí? A diferença é que o Freud foi até o inconsciente pessoal, a diferença do Freud e o Jung, por exemplo, em relação a isso. Ele foi até o inconsciente pessoal, tá? Onde teriam as nossas questões reprimidas que o ego, enfim, não suporta que chegue na consciência. E o Jung foi mais além. Ele vai até o que se chama inconsciente coletivo, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Pode passar. Então, é só para dizer assim que nós nos restringimos à percepção de instantes de existência. Por exemplo, quem é que pode dizer que se lembra de tudo que fez ontem, desde que acordou de manhã até a hora que for dormir? Se alguém se lembra, pode dizer, de todos os minutos do dia, pode levantar a mão. A gente não se lembra ontem, né? Imagina, enfim, hoje, o que eu fiz hoje de manhã, e imagina o que eu fiz há 2 anos atrás, ou há 1 mês atrás, imagina o que eu fiz há 10 anos atrás. Claro, a gente se lembra muito dos traumas, né? Enfim, ou das coisas, ou de momentos muito felizes, muito alegres. Mas eu poder ter uma continuidade da existência, eu não tenho, conscientemente. Então, aí a gente já começa a ficar um pouco mais humildes, né? Opa, para aí, deixa o meu ego, não te acha tanto, não te acha o cara. Porque eu não consigo nem ter uma continuidade, nem saber exatamente como é que eu falei aquilo para a pessoa. Eu nem sei o tom, né, que eu falei, não me lembro. E é como se observássemos, então, através de uma fenda e só víssemos um momento isolado. Então, nós temos ainda a nossa consciência. Por que daí nós vamos chegar lá na questão reencarnatória? Mas fiquem com essa pergunta, né? Por que a gente não se lembra de tudo? Seria tão fácil a gente reencarnar já se lembrando de todas as bobagens que a gente fez. Porque daí a gente chegava aqui, pronto, já sei que eu não posso falar assim assado, né? Poxa, então qual é o nozinho da questão? Por que eu não posso me lembrar das coisas? Vamos passando. Então, isso, que a gente tem dificuldade de estabelecer continuidade, que a área do inconsciente é imensa, não tem só o inconsciente pessoal, tem o inconsciente coletivo, né? Quer dizer, vamos chegar lá o que é, e a área da consciência, então, é um campo restrito de visão momentânea. Pode passar o próximo. E o Jung, que a gente chama de psicologia analítica, para diferenciar da psicanálise, né, do Freud, o Jung diz que a psique é um fenômeno, a psique objetiva, então, que ele chama, né,
daí ele está falando dessa questão do inconsciente coletivo. Tentem descer comigo. Assim, passamos o inconsciente pessoal, aí chegamos no inconsciente coletivo. O inconsciente pessoal é realmente, como Freud disse, onde estão as nossas questões reprimidas e tal. Só que não apenas isso. O Jung vai dizer que é onde estão os nossos complexos. Aí nós vamos chegar lá para ver o que é as nossas peçonhas internas, vamos dizer, tá? E que tem muito a ver com o fenômeno reencarnatório. E a psique individual, então, ela não seria só esse produto da existência pessoal, como o Freud achou, Anaí, eu sou assim, assado, ou como a gente normalmente pensa, porque o meu pai fez isso, a minha mãe fez aquilo, e não sei o que, e eu tenho tal trauma. Não, isso aí é uma parte da história, mas não é toda a história. Né? Então, o que o Jung diz é que, no inconsciente coletivo, tem o que ele chamou de arquétipos, que são aqueles padrões universais. Então, vamos fazer um exercício aqui para ver. Por exemplo, vou falar uma palavra que é arquetípica. Tá? Mãe. Tá? Agora, levanta a mão. Falei a palavra mãe, vem uma imagem na cabeça de você, certo? Se conectem nessa imagem. Levanta a mão quem pensou na sua mãe pessoal. Olha que legal, as mães estão em alta, tá? Na história.